E aí, meus amigos, bom dia minha amiga. Como é que estamos aí nessa quarta-feira linda e maravilhosa? O dia aqui em Arkansas aqui amanheceu lindo, maravilhoso. Um sol radiante para brilhar sobre a minha vida e eu também que ele deseja brilhar na sua. Hoje eu estou aqui na praia de Bela Vista e eu estou aqui visitando hoje aqui umas propriedades. Eu resolvi aqui aproveitar e deixar aqui aquela reflexão matinal, né? Neste lugar lindo e maravilhoso aqui, ao som dos pássaros. Eu queria falar hoje a respeito da vida de uma pessoa que está na Bíblia, né? Que se encontra lá no livro de Marcos 10:46, né? Ele, na verdade, né? Assim, ele tem nome, mas muitas vezes na Bíblia ele é retratado, né, como sendo o filho de um pai dele. Ele é conhecido como filho de um pai, ok? O nome dele é Bartimeu, ele é cego. Quem que já conhece essa história? O cego Bartimeu, né? Aquele que foi curado por Jesus. Mas deixa eu falar aqui um pouco da vida dele aqui. Existem muitas especulações, né, sobre Bartimeu, ok? Simplesmente porque seu nome significa filho de Timeu, filho de Timeu. Alguns dizem que seu pai, né, eu fui pesquisar isso daí, dizem que seu pai ele era um general ou algo semelhante, ok? Na verdade, né, a Bíblia enfoca, né, que sempre, né, o foco nosso aqui é a Bíblia, ok? Que essa palavra não vai falar muito sobre o pai, né? Mas vamos ficar somente no que ela diz, ok? Né? No que os estudos dizem. O certo é que Bartimeu, ele ficou reconhecido, né, somente, né, como filho do pai dele. Deu para entender? Por exemplo, muitas pessoas na época da minha infância só me chamavam de Júnior. Okay? O Júnior, filho do Feitosa, ok? Então vamos lá. Bartimeu, ele vivia em uma condição bem complicada, né? Uma situação bem complicada de vida. Por quê? Porque por duas ocasiões. Uma, né, que ele não era lembrado pelo nome dele, pelas pessoas que passavam por ele, né? Eu acredito que existia ali alguma coisa muito ruim para ele, né? Ou para qualquer pessoa, quando uma pessoa passa por você e não valoriza você. No caso, eu estou falando aqui de Bartimeu. Ele não era valorizado por causa da circunstância na qual ele vivia, né? E assim, todo dia era a vida dele. Bartimeu, ele não tinha uma convivência, tá certo? Com muitas pessoas, né? A sua vida, né, era de pedir esmola à beira do caminho. O que é à beira do caminho? É ao canto, assim, ó, ele está afastado, ele está num canto, ele está à beira, ok? Por isso, as pessoas não falavam o seu nome, ok? Ou seja, você já notou que aquelas pessoas hoje, né, os plays, né, aí da internet, né, que eu não vou citar aqui o nome deles aqui, ok? Eles, na verdade, né, eles estão em evidência hoje. Eles são falados por quê? Porque eles estão em evidência. Mas você se lembra também que tempos atrás tiveram pessoas que também tiveram em evidências e eles simplesmente foram esquecidos? Quem se recorda disso? Ok? Mas vamos lá, né? Bartimeu, ele era apenas conhecido como um mendigo, né? O interessante é que a Bíblia, né, vai falar aqui no livro de Marcos, tá certo? Vai falar aqui no livro de Marcos, tá certo? 10, né, do 46 ao 52, que diz o seguinte, ó. O cego Bartimeu recupera a sua visão. Então vamos lá. Então chegaram a Jericó, né? Ou seja, Jesus, se vocês não sabem, Jesus estava indo aqui para Jericó, ou seja,
juntamente com seus discípulos, certo? E uma grande multidão que acompanhava. Essa trajetória aqui, que Jesus ia nesse caminho aqui, ele estava indo, tá certo? Para a sua crucificação. Se você não sabia dessa, fique sabendo, ok? Então, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, né? O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola, ok? Pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, olha o detalhe aqui, ó. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, eu fico toda arrupiada. Bartimeu sabia quem era Jesus. Jesus, nessa época, tá certo? Ele já estava conhecido por conta, né, dos milagres, né, que ele já estava fazendo, né? Ou seja, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Muitas o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-me. Deixa eu fazer aqui uma pequena reflexão sobre esse texto aqui. Você já se deparou quando muitas vezes você se encontra em uma determinada circunstância ou situação que você quer falar e alguma pessoa ou propriamente o inimigo espiritual manda você calar a boca para que você não fale aquilo ali, para que você não ganhe a sua bênção, para que você não chegue a um outro nível que você está buscando? Reflita sobre isso daqui. E chamaram um cego. Chamaram um cego. Disseram assim, ó: ânimo, ou seja, alegre-se, levante-se, pois ele o está chamando. Ou seja, as pessoas mandaram que ele se alegrasse, que ele se animasse, porque Jesus chamou ele. Lançando sua capa para o lado, né, e de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Dirigiu-se a Jesus. Ou seja, Jesus chegou e fez uma pergunta: o que é que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Oh, palavra, eu quero ver, eu quero ver, eu quero enxergar. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Forte, né? Jesus é muito poderoso, é muito maravilhoso, né? Assim, o que Jesus pode fazer na minha vida e na sua, como ele fez com Bartimeu, como ele fez com muitas pessoas. Bom, não existe nada impossível para que Deus não possa fazer na minha vida e na sua. Basta só nós clamarmos assim, ó: Jesus, filho de Davi, Jesus, né, tem misericórdia de mim. Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Deus, Jesus, já ouviu, ele conhece a minha dor, a sua. Ele sabe o momento delicado, o momento difícil que nós podemos estar passando. E ele não vai se intrometer na minha vida e nem na sua, desde que nós não possamos clamar por ele. Foi o que Bartimeu fez aqui, ok? Foi o que Bartimeu fez aqui. E voltando aqui, né, para a reflexão, o que é que diz aqui? Que como Bartimeu, né, tinha uma história de ficar aonde? Num canto, ou seja, à margem, né, ali, afastado, né? E ele observava as coisas de longe, né, e não conseguia se juntar àqueles que passavam pelo caminho. A pergunta é essa, né? O que é que você está fazendo da sua vida para que você possa sair
desse lugar que você está. Você não é cego, você não é aleijado, ok? Bartimeu era cego, mas ele não era aleijado. É tanto que a palavra diz que quando ele rebola a capa para um lado e ele fica em pé. Muitas vezes, eu e você podemos estar numa situação de uma cegueira espiritual. Por quê? Porque o inimigo, ele é estratégico para ele colocar, ok? Capas, né, nas nossas vistas, para que nós não possamos enxergar verdadeiramente, né, aquilo que está por trás, né, de tudo, uma consistência de um momento que esteja passando em nossas vidas. Existem situações em nossas vidas, né, onde nós nos colocamos junto ao caminho. Estamos num canto e sem visão para as coisas do futuro. Porém, não podemos perder as nossas esperanças, acreditando sempre que Jesus tem feito algo na minha vida e na sua. Sendo assim, não podemos desistir jamais, né? Se estamos ligados à videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Jesus Cristo. Estamos constantemente produzindo frutos. Entre esses frutos, né, é que eu quero trazer aqui essa reflexão aqui também aqui, nos traz aqui 3 aprendizados, ok? Vamos lá. Esses aprendizados são da máxima importância para mim e para você. A condição, né, da pessoa, né, ficar à margem ou ficar ali no canto, né, do caminho, traz uma sensação de solidão. Traz a sensação de solidão. Ou seja, você está ali no canto, afastado, você está à margem, ok? Na jornada cristã, jamais ficamos só. Existe um Consolador que, segundo Deus, nos confronta, né? Nos conforta, né? Em todas as nossas angústias, né, que sofremos aqui na terra. Está lá em 2 Coríntios, né, 1, 3 e 4, ok? Bartimeu, mesmo naquela condição de cego, ele começa a perceber, né, que tinha ali uma multidão, né, e quem passava por ela? Quem ele sabia que estava passando por ela ali? Quem sabe? Ele perguntou assim, ó, para alguém do tipo que estava ali, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Então descobre prontamente que era Jesus que passava por ali. Muitas vezes nós estamos passando em um lugar, existe ali uma multidão, um aglomerado de pessoas. Você já se perguntou assim? Eu já perguntei, rapaz, o que está acontecendo aí? Aí a pessoa diz, né? É isso aí, foi o que ele fez, né? A Bíblia não revela, mas Bartimeu sabia quem era Jesus. Por quê? Porque ele clama aqui o nome dele, ok? Clama, né? Pois o clamor de Bartimeu, certo? O clamor de Bartimeu, né, fez com que Jesus, né, chamasse ele de onde ele estava. Além do mais, né, essa foi a única vez, né, que Jesus passou por Jericó. Sabia? Jesus, ele não ficava parado, mas essa foi a única vez que Jesus passou por Jericó, né? E o que é que nós podemos listar aqui, né? Dessa situação difícil de Bartimeu, nós podemos tirar qualidades. Do mesmo jeito que ele, eu e você, podemos tirar grandes aprendizados, né, do que estamos passando em nossa vida. Qualidades, né, de uma situação, qualidades, né, daquilo que nós podemos melhorar, né, na nossa vida de fé e prática. Vamos lá, né, ó. Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade. Primeira dica aqui. Bartimeu, apesar de ser solitário,
Nesse momento, né, da oportunidade, ele não se isolou, ou seja, ele foi atrás dela, né, com toda a sua força. Ele clamou: Jesus de Nazaré, tendes misericórdia de mim. Ele clamou por essa oportunidade, ó, clamou por essa oportunidade. Segunda dica, né, ele tinha conhecimento, né, de quem era aquela pessoa que estava ali, ou seja, Jesus. De alguma forma, ele conseguiu obter o conhecimento naquela situação. Ele perguntou: o que está acontecendo aí? Ok? Pois a visão dele não permitia que ele visse. Então, para ele saber, né, o que está acontecendo, ele perguntou. E é isso também que nós devemos fazer. Quando nós não estivermos enxergando uma situação, nós devemos perguntar a Deus, né, o que é que está acontecendo. Qual é o propósito, né, de tudo aquilo, né, que está acontecendo na minha vida e na sua. Porque para tudo tem o querer de Deus, ok? E aí, mas a sua disposição em saber, né, ele foi que produziu os frutos. Ele quis saber quem é que estava ali, que era Jesus. Terceira sugestão aqui, né, ele foi manso, né? Se ele sabia mesmo, né, que era o Filho de Deus que estava ali, que passava, ele podia ter se revoltado, né, e começado a reclamar, né, que estava cego, né, que ele era mendigo, que ele estava passando necessidade, né, que ele não era reconhecido. Mas não, ele foi manso e humilde de coração. E o que foi que ele fez, né? Ele clamou simplesmente o nome de Jesus e clamou por misericórdia. E o que foi que aconteceu? O clamor dele, Jesus ouviu. O que é que eu quero falar com isso daqui, ó? A qualidade de um homem, né, no caso de Bartimeu, que ninguém dava nenhum crédito para ele. O que mais chamou a atenção de Jesus, sabe o que foi? Foi o clamor dele. Foi o clamor dele. Exatamente é o que eu quero aqui trazer aqui. Olha, muitas vezes, Jesus, ele está ali sentado ao lado do Pai dele. Assim, ó. E aí, vai chamar ou não vai? Eu estou aqui lhe esperando. Eu estou aqui lhe esperando. É justamente isso que nós devemos fazer em algumas situações. Clamar a Jesus. Clamar por Jesus. Esse sim é a única pessoa que pode fazer mudança na nossa vida. Não é fulano, não é cicrano, não é beltrano. Existe mentores, professores, pessoas profissionais que podem nos dar uma direção. Um mentor, né? Ele vai lhe dizer como é que tem que ser feito. Um coach, ele vai lhe dar um treinamento para aquilo ali, ok? Ele vai fazer com que você desperte aquilo que tem dentro de você. Mas Jesus, ele chega para você e diz assim, ó: eis-me aqui, bate na porta até abrir. Jesus, ele quer que só que você diga assim: Senhor, ó, eu cheguei aqui na condição do impossível. Eu estou precisando da tua misericórdia. Aí ele chega e diz assim, ó: acabou, não precisa falar mais nada. Sai para lá que o impossível é comigo. Deixa eu dizer um negócio para você aqui, ó. Não existe ninguém que ganhe da condição, né, de dar mais do que Jesus. Não existe ninguém. Oh, aleluia, Senhor. Deus é maravilhoso demais. Deus é maravilhoso demais. Eu fico andando aqui, às vezes, nessas estradas aqui, e eu fico observando aqui os detalhes de Deus, né? Como Ele é poderoso, né?
o quanto, né, Ele cuida, né, de cada um aqui. O quanto Ele cuida de cada um. E é isso que eu vim trazer essa reflexão hoje para você aqui, ó. Não perca a oportunidade de clamar pelo nome de Jesus. O problema, a circunstância, a adversidade, o vale, o deserto, Deus está junto com você. Se ainda não foi o período de atravessar, mas clame a Ele. Ele está aqui, do meu lado e do seu, ouvindo o seu clamor. Ok? Que Deus te abençoe, faça resplandecer sobre a luz de teus olhos a paz, né, e o entendimento, a sabedoria que Deus e Jesus e o Espírito Santo têm para trazer para a minha vida e para a sua. Ok?